Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Margarida. Vamos continuar o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está ainda na introdução, né? E ali a gente vai estudar hoje Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Vamos fazer então uma sensibilização. Gostaria que vocês me acompanhassem. Eu vou cantar a capela a música Canta o Pássaro, de Maria Elza Tiscati, e vamos em pensamento juntos, já nos preparando para a prece. Canta o pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta a fonte, canta o pássaro no monte, canta a brisa no arvoredo, canta o vento, canta a fonte. A vida é toda uma canção. A vida é toda uma canção. E tu, amigo que passas, o que canta teu coração? E tu, amigo que passas, o que canta teu coração? Senhor Jesus, meigo e amado Mestre, que possamos ouvir a voz do nosso coração e nos apercebermos do grande propósito de estarmos aqui, de entoarmos a nossa música de amor, de aprendermos contigo que sois manso de coração. Abençoe e proteja os nossos bons propósitos, inspira-nos no bem. Abençoa também a todos os nossos companheiros em humanidade, em especial aqueles que se sentem solitários, que se acham abandonados, que se percebem desanimados, desolados, que eles possam entender que somos todos uma grande rede, que ninguém de fato está sozinho, que Deus está com cada um de nós, que precisamos estar também com Ele. Que a tua luz, que o teu amor possa envolver a todos e abençoar-nos nos nossos estudos, nos nossos caminhos, nos nossos bons propósitos, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus amores, Kardec traz para a gente a doutrina dos espíritos, doutrina porque tem vários fundamentos de ideias que embasam, ele ia dizer que traz não apenas uma ciência, mas também uma filosofia e uma religião através do que nos trazem os espíritos. E em o livro O que é o Espiritismo, ele diz exatamente isso, né? Define o Espiritismo como sendo uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Então, quando a gente entende, compreende a ideia da reencarnação, a ideia da alma, da pré-existência, tudo isso nos leva a fazer reflexões que cobram de nós um outro olhar, uma outra postura sobre esse momento em que transitamos pela Terra. E aí Kardec nos coloca, nesse capítulo 4, que nenhuma ideia verdadeira, né, poderosa, ela surge assim do nada, de uma hora para outra. Ela vem sendo semeada ao longo de toda a trajetória. Então, isso aconteceu com a ideia cristã e também com o Espiritismo.
E então ele traz Sócrates e Platão para mostrar como essas ideias já estavam presentes nos colóquios. Então, quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo ateniense que nasceu 469 anos antes de Cristo e veio a falecer 399 anos antes de Cristo. Ele veio de uma origem humilde, ele era filho de um oleiro, né, um escultor e de uma parteira. À época era comum que o filho seguisse os passos do pai. Então, por muito tempo ele foi oleiro e depois ele então mudou a sua trajetória e passou a ser esse grande educador que marcou a história da filosofia do Ocidente. É um dos considerados, né, fundadores, fundamentais da filosofia ocidental, principalmente sobre o aspecto da ética. E quais eram as ideias, a metodologia, né? Por ele, em um dado momento, Sócrates viu a sua mãe em seus trabalhos, né, de parteira, teve um momento de um parto bem difícil e ele resolveu que era isso que ele queria fazer, porém ajudar os homens a parir ideias. E como ele fez isso? Através de um método pedagógico chamado dialética, em que, através do diálogo, ele levava o ser, né, a outra parte, a utilizar a razão, a se questionar sobre um determinado assunto. Então ele perguntava, por exemplo, um assunto qualquer, e aí a pessoa respondia, né, aquele sujeito suposto saber, e aquelas ideias que eram falsas, na verdade, não muito firmes, eram ideias colocadas, eram ideias pré-concebidas, não eram ideias estruturadas, elas iam se diluindo diante das perguntas que Sócrates fazia. E depois que ele desconstruía aquela ideia inicial, botava por terra aquilo que o outro achava que sabia, ele passava para a segunda parte, que é considerada maiêutica, né, que é essa coisa de parir, né, até a estrutura da palavra é essa, né, vem de parto. E aí, através da maiêutica, ele continuava questionando a pessoa e a conduzindo por caminhos que levavam a pessoa a construir esse saber, ela ia chegando à resposta que vinha dela mesma, né? Brotava, então era um conhecimento que vinha de cada um, de dentro da pessoa. E é claro que ele fazia isso em praça pública e, segundo Platão, nos conta, ele não cobrava nada, diferente dos sofistas, e esse primeiro momento em que ele derrubava aquelas ideias, é claro que trazia muito desconforto, quanto mais arrogante, né, quanto mais sujeito suposto saber nós fôssemos, mais intimidados, ainda mais porque era em praça, e realmente havia esse momento em que as pessoas se encontravam, era um ponto comum na polis, né, na cidade, que era o Ágora, e esse local, na parte baixa da cidade, onde ficava o mercado, onde o comércio todo acontecia ali, as questões políticas aconteciam ali, então era público, né, que aquilo se fazia, então claro que ele trouxe para si algumas inimizades. Ele não deixou nada escrito, como a maioria dos grandes, né? A sua transmissão era através da oralidade, mas chegou até nós uma figura através dos diálogos, né, de Xenofonte, né, que deixou escrito, e de Platão. Ambos eram seus discípulos, bem mais jovens, né, mas que trouxeram e fizeram com que essas ideias chegassem até nós. Platão, então, que é o mais conhecido, porque foram mais de 30 diálogos escritos, né? O mais conhecido é a República. Platão viveu 428 anos, nasceu 428 anos antes de Cristo e faleceu 348 anos depois, antes de Cristo, né? No ano 348 antes de Cristo. E ele já diferente, né, veio de uma família mais aristocrática, os pais
queriam que ele fosse, era muito promissor, né? Um jovem com muitas habilidades, um jovem forte, alto, com ombros largos, talvez até o nome Platão tenha vindo daí, né? Como um apelido, enfim. Mas ele então é designado pelos pais para irem lá conhecer Sócrates, né, aprender com ele. E quando Platão então chega, toda aquela ideia dos pais de que ele seria um grande político, né, que a família vinha de uma tradição política e tal, vai abaixo e ele resolve então seguir, ser um discípulo de Sócrates. E aí, como que Kardec traz isso, né? Ele faz um resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. E aí ele vai traçando um paralelo entre o que foi colocado por esses dois filósofos, né? E com o que a doutrina dos espíritos coloca. Eu pesquisei, encontrei na internet um artigo da Teociência, que foi uma pesquisa do professor Luiz Gustavo dos Santos, em que ele nos revela que muito provavelmente Kardec bebeu na fonte de um livro de Hofer, que foi publicado em 1862, para poder trazer esse paralelo para a gente. Esse livro é intitulado Nova Biografia Geral, desde os tempos mais recuados até nossos dias, como eu disse, foi organizada por Jean Hofer, e lembrando que assim, durante o período da Idade Média, muitas informações, muitos livros, muitos textos dos filósofos, eles foram proibidos, eles foram destruídos, e assim, não se tinha acesso, mas a coisa boa é que o Oriente, né, os árabes guardaram esses ensinamentos, então assim, e depois eles vieram de novo, retornaram então para o Ocidente, e por isso que a gente sabe desses autores, né? E aí nesse resumo, Kardec traz muito do Fédon, que é um diálogo em que Platão narra os momentos que antecederam o período em que a morte de Sócrates, né? Ele foi julgado, né, por colocar a ideia do Deus único, né, e colocar assim, que estava ironizando, debochando dos nossos deuses, né, com essa ideia, porque ele traz a ideia do demiurgo, né, desse Deus criador, e também por desviar a juventude com essas ideias, enfim, né, acusado dessas coisas que a gente costuma fazer, sempre levantar essas histórias. E aí, na verdade, eles queriam mesmo que ele parasse, calar, né, a boca dele, para que ele não continuasse com essas construções. E então ele teria a opção, né, ou ir para o exílio, ou então ter a sua língua cortada para que ele não pudesse mais poder permanecer mais sem falar mais nada com ninguém, ou então ser forçado a aceitar a morte, né, bebendo cicuta. E ele então opta por isso porque essa convicção do propósito e do dever, né, o compromisso com a verdade, que ele não deixaria, não iria abdicar daquilo a que ele veio, né. E aí vamos lá, então ele, nesse momento ele tem 30 dias, né, depois da pena ser exposta, do que seria, ele ainda permanece 30 dias, e durante esses 30 dias ele ainda tem encontros com seus discípulos e continua ensinando e pregando. Então, isso está nesse diálogo Fédon. E Kardec traz já no item 1, um dos pensamentos, né, trazidos por Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnado, e recordando o seu passado, é mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Então, ele coloca a ideia dessa espiritualidade, esse local onde estávamos antes, e aí a gente vem ao corpo, e essa nostalgia, essa saudade desse outro lugar, né? Aquela teoria dos anjos caídos.
Então, aí a gente já vê a separação dos dois princípios, né? Dizendo que o homem é, em essência, uma alma e que tem um corpo. No 2, ele fala: a alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto. Tem vertigem, como se estivesse ébria, porque se prende a coisas que estão, por sua natureza, sujeitas a mudanças, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno, imortal, e sendo ela dessa natureza, permanece aí ligada por tanto tempo quanto possa. Cessam então os seus transviamentos, pois que está unida ao que é imutável, e a esse estado da alma é que se chama sabedoria. Esse item, né, está em Fédon no capítulo 27. Então, fala desse momento em que, quando a gente se apega às questões materiais, né, a gente fica perturbado, a gente fica transviado, né, a gente se afasta da nossa essência. Porque tudo isso, quando a gente se apega muito a essas questões que são mutáveis, né, a gente fica com mais medo, porque na verdade tudo isso a gente pode perder porque não é realmente nosso. E quando a gente volta o nosso olhar, né, a nossa própria, para o que é essencial, isso é perene, né? Então a gente fica mais tranquilo, a gente se asserena, a gente está realmente confortado nos braços do Pai, né? Que é a ideia. Tem também um outro momento que ele fala que no capítulo, no item 5, né, Kardec traz essa fala que está em Fédon 57. Após a nossa morte, o gênio, daimon, que nos fora designado durante a vida, leva-nos a um lugar onde se reúnem todos os que têm de ser conduzidos ao Hades para serem julgados. As almas, depois de haverem estado no Hades o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos. Hades, a tradução é invisível. Na verdade, era o mundo dos mortos. Então, em latim, daimon quer dizer espírito, nem bom nem mal, depois que tomou essa conotação, essa tradução para demônio. Mas daimon, né, traduzido como demônio, a princípio nem bom nem mal. Podia ser, era um espírito. Daimon, que é o bom espírito, ou Kakodaimon, era um mau gênio. E ele fala, então, já, né, coloca que após a nossa morte, o gênio que nos fora designado durante a vida, quer dizer, o nosso anjo guardião, né, nos guia, nos aguarda ali naquele momento ali na espiritualidade, onde nós vamos ser julgados e vamos permanecer ali algum tempo, o tempo necessário antes de sermos reconduzidos a esta vida em múltiplos e longos períodos, né? A ideia aí da reencarnação presente. Bom, isso continua, esse paralelismo, vocês vão ver. Mais adiante é falado muito sobre as questões da ética, da virtude. No item 12, por exemplo, que está no diálogo de Platão chamado Criton, no capítulo 10, nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito nada mais farão, sem dúvida, do que se votarem uns aos outros mútuo desprezo. Então ele fala o quanto isso é difícil, que a maioria não vai ligar para esse princípio, mas que na verdade a gente nunca deve retribuir uma injustiça com outra, né? Que é o que o Cristo nos trouxe, essa ideia de não pagar o mal com o mal,
não ferir, né? Que ele com ferro fere, com ferro será ferido, não, essa questão de embainhar a espada, da gente não retribuir, então, e que a gente deve retribuir o mal com o bem, e a gente pensar o que é esse bem, né? Orai pelos vossos, por aqueles que vos perseguem, amai os vossos inimigos, e que o Espiritismo nos mostra, nos faz compreender o que de fato é isso, como é esse amor que a gente devota a um inimigo, né? Que é evitar desejar o mal, querer o bem, a questão da justiça ao invés da vingança, né? Da gente preservar essa sociedade e preservar a nossa humanidade, que o mal que a gente deseja ao outro, ele volta para nós mesmos. Então, assim como a gente fica instável quando a gente se envolve com sentimentos inferiores de ressentimento, de raiva, de ódio, né? E como a gente se alivia quando a gente consegue, então, trazer para o nosso coração a compreensão, a tolerância. Ele fala também aqui no item 14. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama a si mesmo, nem ao que é seu. Ama a uma coisa que lhe é ainda mais estranha do que o que lhe pertence. Está no diálogo primeiro Alcebiades. E, na verdade, a gente percebe que se a gente se aferra muito às questões materiais, né, em vez da gente cuidar, né, de se amar mesmo, né, que a gente se prende a coisas que vão passar, que, na verdade, não nos pertence, né? A única coisa que nos pertence somos nós mesmos, nessa companhia de qual, aonde estivermos, estaremos com ela, né? E ele fala também: as mais belas preces e os mais belos sacrifícios trazem menos a divindade do que uma alma virtuosa que faz esforços por se lhe assemelhar. Então, o que mais preza, que a divindade fica muito mais contente com a alma virtuosa, que faz esforços a se assemelhar a ela, do que de ficar fazendo preces e belos sacrifícios. Grave coisa fora que os deuses dispensassem mais atenção às nossas oferendas do que à nossa alma. Se tal se desse, poderiam os mais culpados conseguir que eles se lhes tornassem propícios. Mas não. Verdadeiramente justos e retos só são os que, por suas palavras e atos, cumprem seus deveres para com os deuses e para com os homens. Então, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É mais importante essa ação do bem, né, a verdade que vai no coração, do que simplesmente aquilo que está nos lábios. E, assim, são vários. Tem mais um aqui antes para a gente terminar. Se os médicos são mal sucedidos tratando da maior parte das moléstias, é que tratam ao corpo sem tratarem da alma. Ora, não se achando o todo em bom estado, impossível é que uma parte dele passe bem. Então, essa visão do homem integral, alma e espírito, que não adianta cuidar apenas do corpo físico se a gente não cuida da origem, do que deflagrou aquilo, que é tudo que o Espiritismo vem trazer, né? Aquela ideia do perispírito, de como a gente se adoece, né? E como a gente precisa regimentar esse médico interior e fazer essa cura que vem de dentro para fora também, né? Então a gente já está em cima, mas eu espero que tenha, em cima do horário que eu quero dizer, eu espero que a gente tenha passado alguma, pelo menos acendido em vocês a vontade de continuar esse estudo, pois como nos coloca Kardec, né, espíritas, amai-vos como primeiro mandamento e como segundo, instruí-vos. É importante que a gente continue a estudar e para a gente ir se melhorando, se aperfeiçoando, se embasando, e que a gente entenda isso, que de fato, né, só sei que nada sei, há um universo para o nosso conhecer, possibilidades ilimitadas para a nossa alma, e vamos colocar de fato o nosso propósito, o nosso foco naquilo que é em verdade importante, né? Essa busca pela verdade, a busca da sabedoria, o cultivo
das virtudes em nós, ir fazendo essa transformação para que a gente passe de uma forma mais suave por esse período de transição, pois estamos todos a caminho desse mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal. Que a luz de Deus nos abençoe, que Jesus, nosso grande mestre, esteja sempre em nossos corações. Gratidão a todos vocês, muita paz, excelente fim de semana. Graças a Deus.